Muito bom dia para vocês que estão acompanhando o Manhã Cidade neste sábado pós-Natal, né? Tá todo mundo já na expectativa da chegada do fim do ano e a gente segue com as entrevistas especiais, recebendo aqui políticos, empresários, autoridades, e hoje a gente vai falar sobre futebol aqui, recebendo um caruaruense, né, que está hoje trabalhando no Recife, mas que é bastante conhecido no meio. O professor Tiago Marcolino, que é técnico de futebol, né, foi campeão da Série A2 com o Caruaru City, também já dirigiu outras equipes e hoje está na categoria de base do Náutico. Vamos bater um papo com ele aqui sobre futebol profissional, sobre categoria de base também, sobre o futuro e por aí vai. Tiago, bom dia, bem-vindo, prazer recebê-lo aqui na Rádio Cidade. Bom dia, Mário, muito obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui com você mais uma vez. Feliz de ter essa oportunidade de conversar com todos os telespectadores e ouvintes da Rádio Cidade. E estou à sua disposição para a gente conversar um pouquinho de futebol, que é aquilo que a gente mais gosta de fazer. Muito bem. Tiago, vamos começar com o futebol profissional, né? Você abraçou o projeto do Caruaru City e acabou sendo campeão daquela Série A2 num jogo emocionante. Eu lembro que a gente estava fazendo aquele jogo lá ao vivo, inclusive aqui pela Rádio Cidade, foi muita emoção para todo mundo que estava naquele momento, e dali sua carreira começou a decolar, né? E aí, quando a vida dá aquele giro, você hoje está trabalhando com a base, né? Mas o futebol profissional não parou, né? Você está trabalhando com a base, né? Que é os garotos que vão chegar ao profissional já nos próximos anos, mas você está de olho também nesse mercado profissional, né? É verdade, Mário. Antes de trabalhar em âmbito profissional, eu passei de 5 a 6 anos nas categorias de base e nas escolas de futebol do Caruaru City. Depois passei aí 4 anos, totalmente voltado ao futebol profissional, dirigindo Caruaru City, Cabense, Belo Jardim. E esse ano surgiu a oportunidade, o convite, né, de comandar o Sub-17 do Náutico. Analisei bem, com carinho, é uma equipe grande, não só dentro do âmbito estadual, mas em âmbito nacional, uma equipe que acabou de ascender à Série B, uma equipe de muita história, né? E eu vi como um passo à frente da minha carreira, ter a oportunidade de trabalhar em categoria de base em um clube que vai oferecer as condições para que a gente possa desenvolver um bom trabalho, para que a gente possa desenvolver os atletas, fazer com que eles consigam chegar bem ao sub-20, ao futebol profissional, e claro, a gente não fecha as portas para projetos em âmbito profissional, mas nesse momento a gente está muito voltado àquilo que é o projeto do Sub-17 do Náutico. Tiago, veja, meu filho Renan, ele jogou na categoria de base e participou, né, de um elenco profissional. Ele disse, olha, não tem nem comparação a questão do estilo de jogo. Ele disse que o profissional é muito melhor de jogar porque deixa mais à vontade, não é aquela correria, não é aquela força, só força, né? Porque a base tem muito isso. Qual a diferença principal que você vê hoje no profissional, que você trabalhou muitos anos lá, e na base que você trabalhou também e agora trabalhando de novo? É isso mesmo? Essa questão do excesso de força acaba atrapalhando a base hoje no Brasil? Mário, de fato, já não de hoje, já de alguns anos, as equipes elas vêm tendo uma análise em cima de um perfil de atleta mais forte, um atleta que tem uma estatura maior. Mas isso, pelo menos nos últimos 5, 6 anos, isso está se equilibrando mais, né? Está tendo uma mudança? Está tendo uma mudança. De fato, os atletas que têm uma estatura menor, que têm um nível de força menor, eles sofrem um pouco mais para se adaptar, principalmente essas categorias que são mais próximas do profissional, sub-17, sub-20. Hoje em dia, um garoto sub-17 ou até sub-15 já está pisando em cima, já está treinando no profissional, e a gente sabe que o nível de trabalho, de força, de intensidade é bem maior. E aí, se ele não tem um nível de força e de estatura como nós esperamos, a gente vai tentar observar outros critérios, né, outras valências do jogo dele, a velocidade, a questão do drible, da proteção da bola, da tomada de decisão mais rápida. Ele vai ter que se sobressair nesses quesitos para que ele venha estar chamando a atenção e aí ter a oportunidade de ficar no nosso grupo. Por exemplo, tem um garoto aqui em Caruaru que ele joga no Porto, que o nome dele é Lázaro, ele é de São Caetano. E esse garoto ele desponta no sub-15 como um jogador, um atacante de beirada, daqueles canhotos que jogam pelo lado direito, né, que vocês gostam muito, treinadores. Né? E de repente, quando o jogador chega no sub-17, eu fui ver um jogo dele, esses dias ele estava jogando lateral esquerdo. Aí eu fiquei encucado com aquilo, aí fui conversar com o treinador, ele explicou
né, os motivos, que não foi só essa questão de tamanho, né, nem de força, foi a questão do estilo. Ele se adaptou muito bem, inclusive jogou muito bem essa Copa, essa Aldeia Cup que teve agora lá no CT do Retrô. Vocês observam isso, e às vezes o jogador ele pode mudar de posição não por causa do tamanho, mas por causa da característica, porque às vezes o pai, o próprio jogador, né, não gosta muito. Ah, meu filho tem que jogar naquela posição. Mas aí o treinador descobre ali uma posiçãozinha e encaixa o garoto ali. Mário, eu vejo como fundamental o atleta dentro da categoria de base ele passar por no mínimo 3 funções diferentes dentro do campo. Então, por exemplo, um lateral direito, eu procuro trabalhá-lo em 3 aspectos: a lateral direita, a ala direita e um volante pelo lado direito, para que ele possa ter essa vivência em funções diferentes, para que ele possa ganhar um amplo de versatilidade no jogo dele, e aí mais adiante a gente conseguir especificar qual a função que ele vai conseguir exercer dentro do futebol profissional. Mas eu não gosto mais ou menos de uma categoria para outra para definir essa posição correta, ou vocês gostam mais de jogador polivalente, que ele vai jogar em todas as posições? Hoje em dia o mercado olha muito para isso. O mercado olha muito para o atleta que ele consegue fazer mais de uma função. Então, muitas das vezes, você foi muito feliz no seu comentário, né? O pai ou até o próprio garoto, ele não vê com bons olhos essa questão de ser testado, de treinar em outras funções. Mas o ganho cognitivo, o ganho técnico que ele vai ter, é um ganho que vai fazer a diferença para que ele, na categoria de cima ou até no futebol profissional, ele consiga ter um mercado maior. Tiago, falando mais um pouco da profissão, né? A gente hoje tem uma invasão de técnicos estrangeiros no Brasil. E uma coisa curiosa que a gente teve a final da Copa do Brasil essa semana, e os 2 últimos técnicos da seleção brasileira, né, o Dorival Júnior e o Fernando Diniz, chegaram na final, na Copa do Brasil. E o campeão brasileiro foi o Flamengo com o Felipe Luiz, que também é brasileiro. E aí muitos treinadores questionam essa questão, se os treinadores brasileiros estariam ultrapassados. Qual a tua visão sobre isso? Mário, eu acho que o treinador brasileiro ele nunca teve ultrapassado. A gente passou por um período difícil depois da Copa de 2014, até pelo resultado final ali da semifinal, né? O famoso 7-1 da Alemanha. Mas a gente nunca deixou de produzir bons profissionais. Tá aí o próprio Tite, que foi treinador em 2 ciclos de Copa do Mundo, ao meu ver, fez 2 ciclos de excelência. É verdade que na Copa ele não conseguiu atingir o objetivo final, mas isso não apaga todo o trabalho que ele construiu. É tanto que da equipe base agora do Carlo Ancelotti que vai para a próxima Copa, a gente tem vários e vários jogadores que estavam no ciclo anterior de Tite. Então, mostra que não foi terra arrasada o trabalho dele. Então a gente sempre produziu bons treinadores. Acho que tem espaço para todos, tem espaço para aqueles que são competentes, independentemente da nacionalidade, seja brasileiro ou seja estrangeiro. A gente teve sim uma sequência de trabalhos de treinadores estrangeiros aí de destaque, Jorge Jesus, Abel. Agora a gente está tendo mais uma vez os treinadores brasileiros em destaque. A gente teve mais anteriormente treinadores mais experientes, como o Filipão, vindo para o Brasil e conseguindo fazer já com uma certa idade grandes trabalhos, como foi no Palmeiras em 2018. Então, eu não gosto muito desse carimbo de estrangeiro brasileiro ou de idade. Para aquele que é um treinador que consegue fazer bem o seu trabalho, ser competente, sempre vai ter espaço. Olhando mais uma vez para o nosso futebol, voltando aqui para o nosso bate-papo aqui, nossa realidade, né? A gente percebe que você é daqui de Caruaru, né? Trabalhou no Caruaru City, trabalhou no Belo Jardim, trabalhou na Cabense. Na Cabense. Enfim, em outros clubes. E temos 2 outros clubes aqui em Caruaru, né? O Porto e o Central. E seu pai, né? Seu Marcolino, ele tem uma relação muito forte com o Central, né? Foi meu diretor, inclusive, quando eu joguei lá na base. Você tem vontade de atuar no Central, no Porto e no próprio Caruaru City de novo, na questão do profissional, até em outra função? Mário, eu sou um profissional do futebol. Eu nunca vou fechar portas para nenhuma equipe, nenhuma agremiação, né, e nenhum projeto. Hoje eu estou muito feliz no Náutico. O Náutico me abriu as portas. Vinha de um acesso com o Caruaru City na Série A3, vinha de um quase acesso à Série A1 com a Cabense, da Série A2 para a Série A1. E o Náutico foi a equipe que acreditou no meu trabalho, acreditou no meu potencial, em tudo que a gente construiu durante esses 4 anos de futebol profissional. E eu estou muito feliz no Náutico, mas a gente não fecha a porta para essa possibilidade, né? São 2 equipes importantes aqui da cidade.
Duas equipes que têm, assim, diferenciação em relação àquilo que é o foco delas, né? O Porto muito mais voltado a um trabalho de base, um trabalho de revelar. E o Central muito mais voltado ao âmbito competitivo, né? Em conseguir performar bem dentro do estadual e dentro do âmbito nacional, na Série D, que é a realidade de hoje do clube. E a gente está aberto, a gente está sempre aberto a ouvir, a escutar, né? E nunca vamos fechar portas nem para o Caruaru City, nem para nenhuma outra agremiação aqui da cidade. Tiago, você bateu 2 vezes na trave esse ano com o Náutico, né? Na Copa Pernambuco, chegando ao vice-campeonato, e no Campeonato Pernambucano também, né? E eu lembro que naquele jogo da Copa Pernambuco, né? Eu conversei rapidamente contigo logo após o jogo, mas rapaz... E aí nesse jogo agora, vocês vão para uma partida de ida lá, em Petrolina, e foi a semifinal, não é isso? Semifinal, isso. Semifinal. Isso, a final foi Petrolina e Retrô. Na semifinal, vocês vão para a partida de ida em Petrolina, vocês trazem o 0-0 de lá, que não é fácil, é uma viagem muito cansativa, muito longa. Alguns clubes não foram jogar lá, o jogo foi em Recife. E aí voltam, né, 2-1 em casa, o caminho para a final bem construído e de repente leva a virada no segundo tempo, né? E eu lembro que você fez uma postagem que até algumas pessoas... Tiago Marcolino saiu, até perguntava a você, saiu do Náutico e tal? Eu disse, rapaz, eu acho que não. Você fez um desabafo, né, naquele momento ali, um momento de cabeça quente, eu acredito, né, de tristeza também por não ter conseguido o objetivo, que era um desses títulos desse ano. O que você tirou de lição nesses 2 campeonatos que bateram na trave, porque quando ganha o grupo, quando perde é o treinador. A cultura do Brasil é dessa maneira. Mas qual foi a lição que você tirou desses 2 campeonatos e dessas 2 batidas na trave que você deu esse ano com o Náutico? Mário, na Copa Pernambuco, a gente teve, na verdade, muito pouco tempo para poder chegar a desenvolver o nosso trabalho, implementar o nosso modelo de jogo. E eu acredito que o nosso limite era a final. Tanto que eu batia muito na tecla com os meninos que nós faríamos um trabalho com eles para que a gente pudesse chegar forte à final, e a final seria um jogo à parte, como foi. A gente conseguiu fazer um bom primeiro tempo, abrimos o placar. No final do primeiro tempo o Sport conseguiu empatar o jogo, e aí, numa infelicidade nossa, num erro coletivo da nossa equipe, a gente acabou tomando o segundo gol e perdeu o título, né? No Pernambucano nós fizemos uma campanha, agora, claro, com essa derrota na semifinal, parece que o trabalho foi ruim, né? Até porque o Petrolina na final, ele levou uma goleada do Retrô, salvo engano. Mas a gente fez... Não teve jogo na final, né? Não teve jogo, perfeito. A gente ficou 10 jogos sem tomar um gol. Ou, melhor, a gente tomou somente um gol em 10 jogos. Ganhou do Retrô, que era a equipe mais forte da chave. Chegamos invicto. Já tínhamos jogado contra o Petrolina na fase de grupos lá e tínhamos ganho de 2-0. Fizemos um bom jogo no jogo de ida. Mas aí, Mário, no jogo da volta, eu coloco muito na conta da parte mental nossa. Acho que a gente não soube lidar com a adversidade, com a dificuldade, sabe? No momento que a gente tomou o segundo gol, eu já senti a equipe muito ansiosa, a equipe errando passes que ela não costuma errar, errando ações que ela não costumava errar. E o Petrolina foi muito feliz, aproveitou ali o nosso momento de descuido, né, e conseguiu vencer o jogo. Sabemos também que existiam algumas lacunas dentro da nossa equipe. Isso não vem ao caso agora. É algo que agora, com mais tempo, com a gente fazendo o trabalho desde o início, a gente vai ter o cuidado de equilibrar mais a equipe em todos os setores. Mas o que fica é que desse trabalho a gente colocou vários jogadores no Sub-20. Graças a Deus a gente tem aí 7, 8 jogadores treinando no Sub-20, fora os 2 goleiros. Vamos para a Copinha agora? Copinha, acredito que não. Eles vão dar uma prioridade já aos meninos do 20, mas vão fazer parte para o restante do ano. Né? Campeonato Pernambucano, Copa Pernambuco e para a Copinha do ano que vem. A gente tem um jogador treinando no time profissional, que é o Rosa, foi artilheiro do Pernambucano, com 9 gols. Falam também, muito bem desse garoto. Muito bom jogador, veio do Fortaleza, um jogador de muita força, mobilidade, de arrasto. Menino muito comprometido, trabalhador. Foi artilheiro. Foi o artilheiro do Pernambucano, e a gente também fez o artilheiro da Copa Pernambuco, que foi o Adrian, né? A gente conseguiu fazer os 2 artilheiros nas 2 principais competições. E 3 membros da nossa comissão ascenderam, né? A gente teve o
o Denner Gomes, que é analista de desempenho, inclusive trabalhou no Caruaru City conosco, aqui de Bezerros. Está no futebol profissional, é um dos analistas do futebol profissional e também está no Sub-20. A gente teve o Renato Soares, preparador físico, que foi alçado também a um dos preparadores físicos do futebol profissional. E a gente tem o professor Gilmar, com grande rodagem, acredito que você saiba quem é o professor Gilmar, foi campeão pernambucano com o Salgueiro, enfim. Era o nosso preparador do goleiro, também foi alçado ao futebol profissional e à categoria Sub-20. Então mostra que o trabalho, em partes, ele rendeu frutos ao clube. É claro que fica essa ferida aberta, né? De não ter conseguido conquistar o nosso objetivo, que era o título. Mas eu tenho certeza que esse ano a gente vai chegar bem mais forte para concretizar aquilo que vão ser os nossos principais objetivos, que é a Copa Pernambuco e o Campeonato Pernambucano. Tiago, como é o estilo de jogo do seu time, né? Sempre gosto de perguntar aos treinadores, né? Tem treinador, por exemplo, que gosta de jogar com 3 zagueiros. Eu, particularmente, não sou treinador, mas eu gosto muito disso, né? Porque eu sempre fui zagueiro, né? Mas eu acho que o time ele tanto fica mais resguardado, mas ele também proporciona que o time saia mais, dependendo do estilo de jogo. Mas qual é o teu estilo? Você gosta mais de 3 zagueiros, 4-4-2, 4-3-3, ou depende da competição, depende do adversário e você pode mudar o esquema. Mas qual é o teu esquema preferido de jogo? Mário, depende muito do elenco que a gente tem em mãos. Isso é uma parte fundamental, né? E hoje, dentro do Sub-17 do Náutico, a gente jogou praticamente o ano todo com uma linha de 3. Mas a nossa linha de 3 com alguns movimentos não tão convencionais, né? A gente não jogou nunca com 3 zagueiros atrás. A gente jogava ou com 1 ou com 2 volantes nessa linha de 3. Até para que a gente tivesse uma saída de bola mais rápida, mais qualificada, né? Aquela qualidade do passe por dentro, que na saída hoje todo mundo procura sair com a bola desde trás. E aí você não pode ter só o goleiro que tem essa capacidade. Você tem que ter zagueiros que também têm essa capacidade de quebrar a linha. A famosa quebrada de linha. A quebrada de linha. Então a gente fez essa linha de 3, não com 3 zagueiros puros. É uma equipe que marcava muito, fazia muita pressão, principalmente na saída de bola do adversário. Conseguia transitar muito rápido também. Era a característica desse time nosso desse ano, né? Para o ano que vem, a gente tá recebendo aí uma leva do Sub-15, que já tinha um modelo de jogo um pouquinho diferente, né? Prezava mais por um 4-3-3, uma equipe que gostava de trocar muitos passes para chegar até o gol. É a característica do Paulo, que é um treinador do Sub-15, muito bom profissional. E aí também a gente vai ter que se adaptar à característica desses jogadores que vão chegar na nossa mão. Então, eu não sou adepto de fechar com um sistema e ir com ele a todo custo, independentemente da característica do adversário. No Caruaru City, você citou bem, a gente jogou no 4-2-3-1, no Belo Jardim já foi um 4-4-2 quadrado, com 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes. E agora, nos últimos trabalhos, tanto no City, na A3, quanto no Náutico, a gente utilizou uma linha de 3, e graças a Deus aí a gente conseguiu ter êxito, por mais que o resultado final não tenha sido aquilo que a gente esperava, mas a gente conseguiu fazer com que os jogadores vivenciassem outras funções dentro do campo, zagueiros passassem a jogar de volante, laterais passassem a jogar praticamente de ponta, e isso faz a diferença para que hoje alguns atletas estejam no Sub-20 e até no futebol profissional. Como é que você conduz, Tiago, a questão do cuidado com a cabeça dos meninos, dos garotos, né? Porque já que estão numa idade de aprendizagem, estão numa idade de uma adolescência, é uma coisa muito difícil, né? Você trabalha com esse tipo de jogador. Já no profissional não, você vai ter ali muitos jogadores experientes, mas vai ter um outro garoto, mas é outro perfil. E como essa questão de trabalhar o mental, né? De você perceber que naquele dia o garoto não está bem, aí de repente ele vai mal, mas ele não merece sair do time, aí você mantém ele no time. Como é que funciona essa questão de oportunidade? E assim, como é que você trabalha essa questão de oportunidade com os garotos para num jogo só o menino falha, o garoto falha, de repente ele sair queimado como um todo? Mário, a gente costuma trabalhar não só de forma o Tiago, né, o treinador Tiago, mas nossa comissão como um todo. Eu tive uma comissão que me ajudava muito nesse sentido, né, de trabalhar a parte mental, com conversas individuais, quando a gente achava que era necessário. A gente sabe que alguns atletas eles precisam ser cobrados de forma individual, outros têm que ser cobrados em grupo, para que a gente consiga ter a resposta que deles a gente necessita. Você identifica isso, um atleta que se cobrar ele em grupo, ele morre. Sim. Mas se já tem outro que merece levar a chamada botada na frente do mundo. Tem outro que ele sobe de produção com essa cobrança, né? Ele gosta de ser desafiado na frente dos demais.
É claro que a gente não vai ter 100% de assertividade com todos, mas a gente conseguiu fazer um trabalho interessante com esse grupo, mas ficou faltando algo, tendo em vista o resultado que a gente teve aí na semifinal, né? Muita gente tentando entender aquilo que se passou no jogo, questionou se o fato da gente não ter perdido nenhum jogo, da gente não ter saído atrás em nenhum jogo, se isso fez a diferença. Hoje eu acho que realmente pode ter sido algo que, por ter sido uma situação que a gente não passou durante a competição, de certa forma desestabilizou um pouco. E isso também vai dentro daquilo que é o processo de formação do atleta. O atleta, é claro que o objetivo nosso é que ele suba para o profissional sendo um atleta vencedor, que ele consiga vencer muito mais do que perder. Mas a gente sabe que essa não é a realidade da vida, né? Até na nossa vida cotidiana a gente tem muito mais dificuldades e dissabores do que alegrias, né? Então eu acho que isso também faz parte do crescimento desses atletas, a forma como foi essa desclassificação. E tenho certeza que para o ano que vem aqueles que vão estar no sub-20 vão estar com uma casca ainda maior, e aqueles que ficaram comigo no 17 também. A gente, quando tiver um enfrentamento e uma situação parecida com esse jogo do Petrolina, a gente vai saber responder de uma melhor maneira. Há sempre uma renovação, né? Por exemplo, os garotos do 15 estão subindo para o 17, como os do 13 vão subir para o 15, e por aí vai. Muitos garotos vão ser aproveitados do 15 do Náutico que subiram para você agora, que já que você estava conhecendo, avaliando, já conhecia a maioria, né? Conhecia. Mas aí vai ter aquele dia a dia de estilo de jogador e tal. Sim. Eu tive o cuidado de acompanhar muitos treinos do Sub-15 e fui auxiliar do Sub-15 durante boa parte da competição, né? Durante boa parte do Campeonato Pernambucano. A gente vai ter aí, acredito que 8 ou 9 jogadores de linha subindo e 2 goleiros. Um total de 11, 12 jogadores vão estar com a gente, subindo do Sub-15 para o 17. E são jogadores que a gente, por ter acompanhado eles nesse ano, a gente já vai sair na frente, né? Já conhecendo características, não só características de jogo, mas características de dia a dia, já é uma trabalho. situação diferente da que você pegou esse ano. Da que eu iniciei esse ano. Eu já peguei um grupo praticamente montado, chegaram sim algumas peças pontualmente, ali no início da Copa Pernambuco, mas eu já peguei um trabalho montado. Nessa questão de chegar a peças, né? Você também pretende receber... o Náutico é uma vitrine, né, de base. Sempre que está começando um trabalho, por exemplo, em janeiro, fevereiro, deve chegar muito garoto. Como é que funciona essa questão dos garotos chegarem, né? O elenco já está fechado, ou ele está sempre aberto para receber atletas que tenham qualidade, digamos assim? Não, a gente costuma dizer lá no clube que as nossas portas sempre vão estar abertas, né? E aí é um processo natural do futebol. Se a gente tem a oportunidade, a possibilidade de receber um atleta que tem uma capacidade, uma qualidade técnica, um cognitivo acima daquele que já está conosco, aí a gente vai ter que fazer uma escolha, né? Por isso que eu converso sempre com eles no sentido de: vocês estão tendo a oportunidade de estar no Náutico, vocês têm a oportunidade de entender a nossa filosofia, nosso modelo de jogo, estão bem treinados, então não deixem a sua oportunidade passar, porque sempre vai chegar alguém que vai colocar em risco aí o seu lugar, né? Em clube grande é assim. Clube grande é assim. A gente hoje tem um grupo mais ou menos com 25 a 30 atletas, juntando remanescente do Sub-17 com jogadores que subiram do 15. Nós fizemos uma observação com jogadores ali da região metropolitana do Recife, dos projetos. Entramos em contato com os responsáveis dos projetos de futebol, eles mandaram os destaques. Salvo engano, ficaram 4 ou 5 atletas. E aí a gente vai iniciar o ano com esse grupo de atletas, Mário. E aí, passado 10, 15 dias, a gente vai fazer as nossas ponderações em relação à diretoria, já colocando quais seriam as nossas carências. Muito bem. A gente bateu um papo aqui com o Thiago Marculino, né, professor, né, hoje é técnico do Sub-17 do Náutico, mas tem experiência aqui no profissional nas equipes que ele já citou aqui. Thiago, muito obrigado. Feliz ano novo para você, né, que bateu esse papo aqui com a gente neste sábado. Lembrando, essa entrevista foi gravada, por isso que vocês não puderam interagir. Está ainda ao ar neste sábado, mas desejar boa sorte para você. E quem sabe, você logo não volta a trabalhar por aqui em Caruaru, né? Boa sorte no Náutico, né, que consiga não bater na trave no ano que vem, consiga o objetivo aí que são os títulos, né, e um bom trabalho.
Mário, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Sempre uma honra estar aqui tendo a oportunidade de conversar contigo. Referência na área da comunicação, não só na nossa cidade, mas no nosso estado. Feliz ano novo para você, para sua família, para todos os telespectadores da Rádio Cidade. E estou sempre à disposição do amigo. Muito bem, a gente vai, dando sequência à programação da Rádio Cidade, vem aí, vai pedir o quê? É aquelas músicas que você já está chegando na reta final do ano aí para pedir. 998780997. E eu volto segunda-feira falando de política aqui dentro do Manhã Cidade. Um grande abraço para vocês e até lá.